Boa noite novamente. Nós vamos dar início a essa conversa, essa primeira edição do Bully Teológico, é assim que se denomina esse encontro. E então eu quero cumprimentar a todos vocês nessa noite de sábado que nós estamos nos encontrando para essa conversa. Meu nome é Paulo Roberto e, conforme anunciado, no convite que vocês receberam de uma certa forma, nós vamos conversar alguns minutos sobre o tema da fé e da culpa. E quando eu recebi o convite formulado pelo editor, pelo idealizador do evento, o Fabrício, eu sugeri o tema e sugeri dois autores, na verdade a referência a duas pessoas, que são Santo Agostinho e Lutero, Martim Lutero, por conta da minha formação. É claro que a gente sempre nós procuramos nos aproximar, daquilo que nós já estudamos anteriormente. Eu sou teólogo protestante, eu estudei em um seminário teológico protestante e depois eu cursei filosofia e estudei na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, temas relativos à reforma protestante, ligados à resistência política, à teoria política, mas todos eles relativos à reforma protestante. Então, essa é a razão pela qual eu sugeri que essa conversa, e vai ser uma conversa mesmo, não vou falar o tempo todo, vou falar apenas alguns espaços, sobre fé e culpa, tem como pano de fundo as figuras de Agostinho e Lutero. Então vai ser assim, antes de apresentar a vocês Agostinho e Lutero, eu quero apenas posicioná-los em relação ao pano de fundo, o contexto em que se inserem esses pensadores, que é o cristianismo. O cristianismo é a maior religião do Ocidente, estatisticamente falando, o Ocidente, a parte ocidental do mundo, é majoritariamente cristã. Então, não só no Brasil, na América, na Europa, por razões históricas, o cristianismo prevaleceu como religião e como cultura. A nossa cultura é a cultura cristã, de modo que por mais plurirreligiosos que nós possamos ser, por mais arreligiosos, pessoas hoje têm uma liberdade que não tinham no passado de se declararem não religiosas, não crentes, enfim. Por mais distantes que nós estejamos da religião formal, o cristianismo tem uma influência inegável na nossa cultura por conta dessa parte do mundo que nós nascemos ou que vivemos, que é a parte ocidental. E de todo o universo do cristianismo, de todas as coisas que o cristianismo representa, um elemento eu queria destacar para poder falar de Agostinho e Lutero é a culpa. O cristianismo é uma religião baseada na relação do perdão. E para supor o perdão, precisa imaginar a transgressão. Nós só perdoamos aquilo ou aqueles que nos fizeram algum mal, que nos fizeram sofrer. E o cristianismo trabalha fortemente com essa noção de culpa, que no cristianismo nós chamamos de pecado. Então, o pecado é parte essencial da teologia cristã. E é com o pecado, com a noção de pecado, isso é, com a noção de transgressão, que os cristãos elaboraram toda a sua teologia, toda a sua teoria, toda a sua forma de expressar a sua crença em Deus. Isso começa lá na tradição judaica, na verdade. Vocês devem saber, do conhecimento de todo mundo, a história da criação do mundo adotada pelo cristianismo é a história também adotada no judaísmo, em que num dado momento da criação o homem desobedece a Deus e se afasta de Deus. E ao se afastar de Deus, ele inaugura
uma diferença, né? Um distanciamento que a teologia judaico-cristã vai chamar de pecado. E a partir daquele momento, a história da humanidade tem sido a história do pecado, da transgressão e do esforço em superar essa transgressão, em superar esse pecado. Portanto, isto é mais ou menos o pano de fundo. Claro que eu estou falando de maneira muito simplificada, muito superficial até, mas é bom saber que todos nós, teólogos cristãos e cristãos de um modo geral, somos formados na teoria da culpa. Nós carregamos entre nós, conosco, esse aspecto de culpa. E associado à culpa, isto é, o sentimento de que você ofendeu a Deus através do pecado, você tem a fé como elemento de superação dessa transgressão. Então, é mais ou menos nesse contexto que se inserem os dois pensadores pela ordem cronológica, pela ordem do tempo. Primeiro, Santo Agostinho, depois Lutero, no tema que eu queria apresentar como uma provocação para a nossa conversa nessa noite. Bem, então vamos começar diretamente com a figura de Agostinho. Agostinho mais tarde se torna um bispo da igreja cristã, mas ele não começou assim. Na verdade, Agostinho é filho de uma família que possuía, à sua época, o estatuto de cidadania no Império Romano. Agostinho nasceu no ano 354, portanto, na segunda metade do século IV da nossa era. E a mãe de Agostinho era cristã. Na verdade, era cristã piedosa. Cria e praticava o cristianismo de maneira muito devota. E o pai de Agostinho era um cidadão romano, assim, do senso comum. Ele era um mercador, era um comerciante. E nessa condição, essa família de mãe cristã e de pai, digamos, plurirreligioso, porque o Império Romano não tinha uma religião específica, pré-determinada, possuía o cristianismo, mas não forçava o cristianismo como única religião. Nessa família, Agostinho fora preparado para ser um homem de negócios, ou melhor, para ganhar dinheiro. É importante notar que Agostinho é do norte da África. Agostinho é africano, de uma região chamada Tagaste, que hoje ficaria bem ao norte da África, na região da Líbia. E Agostinho fora preparado, portanto, não para ser um padre, para ser um teólogo. A preparação inicial de Agostinho foi para ser um acadêmico, um intelectual, mas um intelectual que podia ganhar dinheiro. É verdade, na época isso era possível imaginar. Havia uma modalidade de um intelectual que podia ganhar dinheiro. Alguém que ensinasse alguma coisa útil. E o que era útil na época de Agostinho? A retórica. A arte de se expressar, de falar bem, de falar com competência, de seduzir o auditório, de converter as pessoas, não no sentido religioso, mas no sentido de sedução mesmo da palavra. Então Agostinho se forma professor de retórica e vai exercer a sua função meio que a contragosto do seu pai. Na verdade, o pai de Agostinho desejava que ele fosse advogado, um jurista, alguém que pudesse defendê-lo em seus negócios, mas não estava nada mal tornar-se professor de retórica, porque havia uma carreira promissora, não na África, embora a África, à época, guardasse boas escolas de retórica, mas a maior e melhor escola de retórica, o melhor lugar para você estudar e, consequentemente, dar aulas, era na cidade italiana de Milão. Então, o estudante, mais tarde professor de retórica Agostinho, se dedica a essa carreira. Ele quer chegar a Milão, quer ser professor de retórica em Milão. E para isso são necessárias muitas etapas, né? A convivência nesse mundo
pré-universitário. Eu não vou falar de universidade porque estaria radicalmente incorreto, né? Mas porque a universidade é coisa do século XI, portanto bem depois de Agostinho. Mas nesse mundo, digamos, intelectual em que estava Agostinho, havia uma série de demandas, né? Uma série de exigências, digamos assim, e Agostinho satisfazia todas elas. Possuir, por exemplo, uma religião. Não era cult, não era assim muito bem cotado no campo da intelectualidade ser cristão. Mas havia uma religião que era bastante suscetível à fama da época, que era o maniqueísmo. O maniqueísmo era uma religião que era também ao mesmo tempo uma filosofia, uma maneira de viver, né? E no maniqueísmo, o maniqueísmo era caracterizado pela crença da luta constante entre o bem e o mal. Era relativamente simples de compreender. Bem e mal estavam em constante disputa, em luta mesmo, de modo que os bons argumentos deveriam fazer prevalecer o bem. Daí a proximidade dos maniqueístas com os professores e estudantes de retórica. Para que a gente estuda retórica, né? Estuda para falar direito, para falar bem, para convencer. Então o maniqueísmo foi a religião de Agostinho durante muito tempo, durante toda a sua formação, toda a sua carreira, até ele chegar a Milão. Quando Agostinho chega a Milão, quer dizer, chega ao máximo, né, ao topo máximo da carreira como professor de retórica, e ainda em Milão ele é adepto, é praticante da religião chamada maniqueísmo. Bem, essa trajetória de Agostinho nos interessa muito intimamente quando falamos sobre fé e culpa, porque Agostinho tinha um espírito, digamos, muito incomodado. Não eram suficientes, não bastavam para Agostinho as explicações que ele ouvia dos maniqueístas, de que o bem era uma instituição, o mal era outra instituição, e eles estavam em constante luta. Era preciso o bem vencer o mal. Parecia para ele um pouco superficial, insuficiente mesmo, essa explicação dos maniqueus. Portanto, Agostinho, por mais que se esforçasse, por mais que fosse ele próprio defensor dessa teoria, ele buscava compreender, mas qual que é a origem desse mal? Ou a pergunta mais elementar, por que nós praticamos o mal? De onde vem o mal? Quem inventou o mal? É razoável lembrar que a essa época Agostinho não era cristão ainda e, portanto, não tinha a concepção da crença do monoteísmo, né? Do Deus único, do Deus que é a origem de todas as coisas, e, portanto, ele está num estágio anterior a este ainda, né? Mas a pergunta já se colocava para ele, de modo que Agostinho apresentava essa insatisfação e, ao mesmo tempo, um problema. Ele não estava, como muitos dos intelectuais, né? Não estava suscetível, não estava aberto a ser convencido pela fé. A crença para ele precisava ser ajudada por um fator racional. Ele não podia somente crer, ele precisava crer e compreender. Na realidade, em um dos livros de Agostinho, quando depois da sua passagem para o cristianismo, ele diz que essas duas relações são muito íntimas. Crer para compreender e compreender para crer. As coisas não podem estar desassociadas, na opinião dele, né? Então, Agostinho, incomodado com isso, procura respostas sobre a origem do mal. Na realidade, Agostinho estava atordoado pela culpa. Culpa que depois ele confessa. Há um livro de Agostinho chamado Confissões, que é com certeza um dos livros mais bonitos da literatura ocidental e da literatura teológica,
E nas Confissões, Agostinho diz que ele, ainda que não pudesse dar nome a isso, ele se via atordoado, atormentado pela culpa. Culpa por prejudicar outras pessoas, culpa pelo estilo de vida que ele levava. Agostinho, ele mesmo declara, né? Tinha um estilo de vida bastante boêmio, devasso até, de modo que ele, a exemplo dos seus colegas, dos seus amigos de então, acreditava que a realização dos prazeres carnais era sinônimo de felicidade. Então vocês podem imaginar, né, o currículo desse pensador que mais tarde se torna santo, né? E no seminário nós apelidávamos ele carinhosamente de o Santo Devasso, por conta do seu passado anterior à sua entrada aí na vida religiosa. Mas eram coisas desse tipo. E, sobretudo, uma coisa o incomodava grandemente, que era o sofrimento da sua mãe. Mônica, a mãe de Agostinho, via de regra, apresentava grande sofrimento, sofria bastante em função do filho. Uma coisa bem cristã essa, preocupar-se com a vida após a morte. E Mônica imaginava que Agostinho fosse para o inferno depois de morrer por conta do currículo dele, talvez, sei lá, das coisas que ele fazia. Mas não era uma preocupação assim meramente que Mônica pegava no pé de Agostinho, não era isso. Ela sofria grandemente, e isso incomodava Agostinho. Era uma espécie de mal, né? Então Agostinho imaginava, mas como é que pode? Assim, esse Deus da minha mãe é um Deus que faz sofrer. E um Deus que faz sofrer é uma contradição em termos. Isso desde a literatura filosófica a gente sabe que os deuses não podem ter defeitos. E sofrer é um defeito, é uma carência, né? Então Agostinho entrava nessa contenda, nessa grande angústia. Tudo bem. Em Milão, que é a cidade onde Agostinho vai exercer o cargo público, né? Porque professor de retórica era um cargo público no Império Romano e um cargo de destaque, como eu falei para vocês. Milão concentrava inclusive os estudantes de retórica do próprio Império, que interessavam ao Império, não somente os abastados, né? Os que podiam pagar, mas também aqueles que defenderiam a política. Em Milão, Agostinho ouve falar de um bispo cristão, chamado Ambrósio, e ele vai ouvir Ambrósio, porque Ambrósio ganhara uma fama às avessas. Ambrósio era um grande orador, isso já despertou a atenção de Agostinho, mas não foi isso que atraiu a atenção de Agostinho para ouvir Ambrósio. O que atraiu a atenção de Agostinho foi que o imperador faz um pedido, mais especificamente uma das mulheres dos senadores de Roma faz um pedido a Ambrósio, que era a de que ele pudesse ceder a igreja de Milão para abrigar um culto aos deuses romanos, aos deuses que ela cultivava. Uma seção de espaço como essa que a gente tem aqui, né, hoje. E ele falou não aceitou. E diante da possibilidade de a igreja ser invadida pelo exército, ele mandou cercar a igreja e resistiu com soldados desarmados, evidentemente, mas colocando a própria vida em risco. Isso fez com que Agostinho pensasse, bom, esse sujeito é maluco, né? Ele deve ter uma razão muito forte para fazer isso. E como dizem que ele é um grande pregador, um grande orador, eu vou lá ouvir. E a história de Agostinho com Ambrósio é uma história muito interessante, porque Agostinho, na expressão que ele próprio usa, se deixa seduzir pelo discurso de Ambrósio. Então, o bispo é suficientemente erudito para convencer o professor de retórica, que se converte ao cristianismo a partir não somente da fé, não só ele achou que era uma boa, abraçou uma nova religião, não somente isso, mas ele se converte ao cristianismo movido especialmente pela capacidade retórica de Ambrósio. Então, ele foi intelectualmente seduzido. Esse aspecto foi um aspecto bastante relevante
na figura da conversão de Agostinho. E o Agostinho cristão é aquele que lida com o problema da culpa. Como eu disse a vocês, né, no começo, a culpa é um elemento presente, 100% presente na cultura cristã, na teologia cristã. E o problema da origem do mal é um problema que Agostinho vai perseguir para poder expiar a sua culpa, né? No cristianismo, quando a gente nasce, no momento da sua concepção, já existe a inserção do pecado original. Essa é uma ideia curiosa, porque o pecado original funciona como uma espécie de vício de origem. Nós temos um problema no chip, né? Na concepção, que nós carregamos conosco, e esse problema chama-se pecado original. Não há ninguém que esteja isento dele, nem mesmo uma criança recém-nascida. Isso diz a teoria cristã, né? Então, tudo bem, as coisas são assim, legal, mas de onde vem isso? Esse que é o tema que incomoda Agostinho, né? Qual que é a origem desse mal, né? Bom, a origem desse mal não pode ser Deus, porque senão Deus não seria Deus, não seria bom, né? E Agostinho faz um exercício muito grande para dizer que o mal, na realidade, aquilo que gera a culpa e, portanto, acaba nos estimulando a fé, é, na verdade, não um ser. Ninguém é mal. Ninguém tem a maldade em si. Mas o mal que está dentro do ser humano, na realidade, para Agostinho é uma ausência do bem. Eu vou rapidamente ler para vocês um trecho do livro 7 das Confissões de Agostinho, que é justamente sobre a origem do mal, né? Ele diz assim, ó: por outro lado, eu continuava a me perguntar, mas quem me criou? Não foi o meu Deus, que não somente é bom, mas é Ele a própria bondade? A si mesmo, né? Quem me criou, né? Quem criou o ser humano? Foi Deus, beleza. Então, como explicar que a minha vontade tende para o mal e não para o bem? Então, poxa, mas naturalmente a pessoa tem uma inclinação para o mal. Como é que funciona? Se Deus é bom, faz coisas ruins, né? Como é que isso acontece? Quem plantou em mim esses germes de sofrimento e os alimentou, uma vez que sou criatura do meu Deus e por isso cheio de amor? Por isso, na minha busca tranquila, eu estava certo quanto à falsidade da doutrina daqueles de que me havia afastado por convicção. Ele está falando dos maniqueus, né? Via realmente que estudavam um problema da origem do mal, estando eles próprios imersos na malícia, a ponto de preferirem imaginar tua substância sujeita ao mal e se reconhecerem capazes, né, de cometê-lo. E mais adiante, Agostinho finaliza assim, ó: e eu já não duvidava absolutamente da existência de um ser a quem devia estar unido, se bem que ainda não fosse capaz disso, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados. Ora, o mal, portanto, é descrito como um grande incômodo, algo que não coaduna, isto é, não combina com o Criador. O Criador que é essencialmente bem, né? E aí ele termina, e essa é a última citação que eu faço, diz assim, ó: compreendi, portanto, que o mal não é uma substância existente em si, mas a perversão da vontade que, ao afastar-se do Ser Supremo, que és tu, ó Deus, se volta para as criaturas inferiores e, esvaziando-se por dentro, pavoneia-se exteriormente. Dito de outra forma, Agostinho diz o seguinte: olha, quando nós praticamos o mal, não é porque somos pessoas más, mas porque nós abandonamos o interesse do Criador em busca do nosso próprio interesse. Mas isso nos parece bom, isso nos parece interessante. Então eu não pratico o mal porque eu sou ruim, né? Como, não sei, sugere uma certa visão, né, da psicologia social, não sei, algumas pessoas que
possam, ainda que empiricamente, dizer isso, né? Há pessoas ruins e pessoas boas. Acho que isso os psicólogos podem tratar com mais competência. Mas em Agostinho essa ideia é absurda. Não há pessoas ruins. Que pessoas ruins implicariam numa criação ruim. E do que é sumamente bom, não pode haver a origem ruim. Agora, quando eu me afasto da substância que é a minha substância criadora, que é o bem, e aí se coloca o mal, aí eu estou, portanto, dando vazão àquilo que não é o meu ser, e portanto eu estou me aproximando do mal. Então não existe mal, existe ausência de bem. Então eu não sou mal, eu me afasto do bem. Portanto, isso faz com que Agostinho encontre uma resposta à sua pergunta sobre a origem do mal. É claro que essa resposta não é absoluta na história da teologia. Muitos pensadores, teólogos e, mais recentemente, psicanalistas, e, enfim, profissionais das ciências humanas, e dão respostas diferentes desta. Claro, isso aqui a gente está no século IV da nossa era, 354, 400. Esse texto que eu estou lendo para vocês é 398. É um dos últimos textos da Lavra de Agostinho, as Confissões. Então, você tem, lógico, uma visão da época, Eu nem sei se a teologia, em sua totalidade, certamente não reitera isso nem no cristianismo mais. Mas a ideia era essa. No entanto, portanto, isso faz diminuir um pouco a culpa, Se o mal não é, a culpa não há. Então é mais fácil eu me aproximar do Criador, de eu me arrepender. Embora Agostinho seja famoso por um adágio, isso é por uma citação, a vida aqui também no livro das Confissões, em que ele diz: Senhor, traga-me a santificação, mas não agora. Porque ele queria pecar um pouquinho mais, talvez, curtir melhor a vida. Mas isso ele que disse aqui no texto, eu não estou pré-julgando o santo, Bom, tem essa ideia do mal, da transgressão, o mal que não é, a culpa que pode ser expiada, isto é, pode ser descarregada em Deus. E aí eu os convido à leitura da obra de Agostinho, uma obra muito repleta, muito rica, muito poética. Agostinho é um autor que escreve para teólogos, para literatos, para pessoas que estão em busca de uma leitura agradável, uma leitura profunda. Ele realmente é um autor completo. Agora, há um outro aspecto, há um outro autor que eu sugeri para a nossa conversa, que é Lutero. Lutero é agostiniano, que significa, a formação de Lutero foi no mosteiro de agostinianos. Agostinianos é uma ordem, Eles constituem uma ordem da Igreja Católica, Então, ele era um monge agostiniano e Lutero é tomado como o primeiro reformador que deu certo, cuja reforma foi adiante. Portanto, o autor, o fundador do protestantismo. E Lutero, na condição de monge agostiniano, era também um teólogo, ele era um professor de teologia, viveu no século XVI, nasceu em 1483, numa pequena cidade alemã chamada Erfurt, e morreu em 1546, portanto quase na metade do século XVI, em Wittenberg. Então a vida de Lutero foi uma vida vivida na Alemanha, que na época pertencia os territórios pertencia ao Sacro Império Romano Germânico. E Lutero desenvolve lá o seu aprendizado teológico, a sua cultura teológica em um mosteiro agostiniano, torna-se professor de teologia, é um profundo conhecedor da língua hebraica, portanto um profundo conhecedor dos textos originais do que nós chamamos do cristianismo de Antigo Testamento, é tradutor da Bíblia para o alemão. Ele não terminou a tradução, ele morreu antes, mas 2/3 da tradução da Bíblia para o alemão na versão clássica Lutero concluiu. Portanto, era alguém que tinha bastante
instrução, né? Uma pessoa bastante culta. E Lutero, à semelhança de Agostinho, era um homem atormentado pela culpa. Porque, embora fosse ele agostiniano, Lutero imaginava que o pecado, esse monstro que assola os cristãos, era impossível de ser inteiramente confessado. A confissão é um dos sacramentos da Igreja Católica e é recomendado ao fiel que ele se confesse tanto quanto possível, e aos religiosos que ele se confesse diariamente. Então Lutero, que vivia no mosteiro, era um monge, tinha um confessor só para os monges, né? Ele usava e abusava. Então ele ia todos os dias no confessionário e ele, contam os biógrafos de Lutero, que quando ele saía do confessionário, estava voltando lá para o aposento, no meio do caminho ele lembrava um pecado que ele esqueceu de confessar, ele voltava e falava de novo e tal. Então quando o confessor via o Lutero chegando, falava: ah, meu Deus do céu, lá vem aquele monge maluco, né, me atormentar com seus muitos pecados. Possivelmente Lutero tinha uma consciência escrupulosa, né, como nós chamaríamos hoje. Então ele tinha bastante problema com isso. Ele lega ele passa, né, como herança para os seus seguidores, para as pessoas que vão depois compor o protestantismo, essa consciência escrupulosa de que o homem, ele reforça essa ideia, né, de que o homem é incapaz de, por si mesmo, alcançar a salvação. Na Igreja Católica existe uma série de meios através dos quais você pode ir para o céu. Vou usar essa figura. Um dos quais, todos eles estão centrados na figura de Jesus, né? Jesus é o Redentor. No entanto, há caminhos. Por exemplo, o magistério da Igreja. A Igreja exerce o magistério, ela ensina, ela celebra, ela recebe em confissão. Então o magistério da Igreja é um caminho, aliás, um caminho dos melhores para a teologia católica. Outro caminho é você ter uma vida dedicada a uma ordem religiosa, uma vida dedicada à figura de Cristo e tal, né? E a fazer o bem, fazer boas obras, ajudar o próximo, né? Ajudar as pessoas que estão passando por necessidade, enfermos, etc. É um caminho também que você pode se aproximar de Deus e tal. Bem, para Lutero e para os luteranos e protestantes de modo geral, nada disso funciona. Por quê? Porque o pecado da gente é tão grande, que as boas obras elas ficariam, seriam imensas. Para poder pagar os meus pecados, eu teria que encarnar a Madre Teresa de Calcutá e, né, ainda assim ficaria faltando muita coisa. Então não adianta. Tampouco adianta você ser uma pessoa piedosa, que vai à missa, que confessa, que compra as suas obrigações, dá o seu dízimo e tal. Isso tudo é muito bom, mas isso é insuficiente. Então Lutero descobre, digamos assim, um caminho, né? Ele diz, olha, numa leitura e num estudo que ele faz da carta de Paulo aos Romanos, ele diz, só tem um jeito. O jeito é a fé. Na verdade, assim, a graça de Deus. Deus resolveu nos receber, né? Nos salvar, esse é o jargão. E isso é de graça, você não pode comprar. Não tem como você pagar por isso. Falou, eu quero... Na época de Lutero havia uma prática chamada de venda de indulgências, e que aliás foi um dos motes da reforma protestante, né? Em que a pessoa vendia um lugar no paraíso. Ele falou, você morreu, vai morrer? Compra um terreno no céu. Teu pai morreu? Compra um para ele também, porque ele, né, deve estar esperando lá no sem terra do céu, não sei. Então você vai fazendo essas coisas. Lutero, ele vai contra isso, né? Ele diz, isso não é possível, não adianta, né? Que a salvação é pela graça de Deus. E como é que a gente sabe isso? Como é que a gente conhece isso? Através da fé. Então a fé
é o elemento que permite você tomar posse da graça de Deus. Que é como o próprio nome está dizendo, é de graça, não custa nada, não tem preço, né? Só que é preciso ficar vigilante, porque você pode, né, reiteradas vezes, muitas vezes, segundo Lutero, cair da graça. Você pode perder. Por quê? Porque o pecado é sedutor, o pecado é interessante, né? O pecado tem as suas artimanhas. Então, o que é o cristão? Na perspectiva luterana, né? O cristão é alguém atormentado pela culpa, que busca o tempo todo se livrar do peso dessa culpa. Ele busca se libertar. A palavra é libertação. Então, isso faz com que, né, a teologia luterana se torne muito enfaticamente centrada. Eu falo luterana, mas todos os protestantes, né, os que vieram depois dele. Calvino, né, John Knox, que foi um reformador na Escócia, na Inglaterra. O protestantismo brasileiro é herdeiro do protestantismo norte-americano, em sua maioria. Aqui no Brasil, as primeiras igrejas protestantes foram as igrejas presbiterianas e batistas. Ambas vieram por missão norte-americana, vieram dos Estados Unidos. De modo que esse protestantismo norte-americano é um protestantismo inglês, né, pela óbvia razão de que os Estados Unidos foram colônia da Inglaterra. Então, e o protestantismo inglês, salvo o do rei, da rainha, da aristocracia, que é a igreja anglicana, mas o protestantismo da Câmara dos Comuns, né, era o protestantismo vindo da Escócia, das regiões dominadas pelo reino inglês, e era fruto desse trabalho também derivado do luteranismo, do calvinismo, do luteranismo. Então, quando eu falo luteranismo, estou me referindo a todo o protestantismo de modo geral, onde a culpa é um fator muito presente. Por quê? Porque você precisa estar vigilante. A possibilidade de você cair, né, para usar um vocábulo contemporâneo, é muito grande, porque o mal é sedutor. Aliás, o que pensava Agostinho também, né? Tem passagens, eu não vou me estender aqui, porque a ideia é estabelecer uma conversa, mas tem passagens no livro das Confissões, em que Agostinho debate se deveria ou não se casar, né? E ele reconhece, por exemplo, que se ele se casasse, ele já não estava mais na vida devassa, já é um outro capítulo, tá? Mas se ele se casasse, ele teria que cuidar da casa, teria que levar, sei lá, né, cuidar da família, e não ia ter muito tempo para estudar, para cultivar as letras. Então ele fala, bom, então é melhor estudar um pouquinho melhor antes de casar, né? Mas, por outro lado, ele diz assim, se a gente não casa, a gente cai na vida. Ele não usa essa palavra, mas dá para entender, né? E aí é perigoso nós cairmos na sedição, caímos a palavra bonita é volúpia, que o tradutor usa no português, né? Enfim, fazer a noite, né? Ele falou, bom, isso aí é muito pior do que não conseguir estudar o suficiente. Então ele fica num dilema. Ele trata isso de maneira muito adulta, né? Muito séria, como intelectual que é. Por que ele faz isso? Ele faz isso atormentado pela culpa. Atormentado porque tem uma conta para ele pagar. Que conta? A conta da moral. Moral que vai mudando com o tempo, né? Com as épocas, mas que de uma certa forma está sempre ali, ó, apresentando uma certa cobrança para Agostinho. E para Lutero é a mesma coisa. Então, quando a gente olha, assim, caminhando um pouco para a minha conclusão, quando a gente olha o quadro religioso hoje, né? Eu estou falando do protestantismo, alguém pode falar, mas o catolicismo como é que é? É igual. Só que o catolicismo ele é mais democrático, né? Uma das instituições mais democráticas existentes no catolicismo, sob o ponto de vista da culpa, é a cerimônia de confissão coletiva. Isso não existe no protestantismo, tá? A cerimônia de confissão coletiva é quando o pároco decide, premido por situações lá, que ao invés de fazer a confissão individual no confessionário, ele celebra uma missa
missa esta que tem uma parte que é considerada uma parte dedicada à confissão dos pecados e todo mundo faz uma confissão coletiva. Aquilo é maravilhoso, né? Porque você não precisa passar o desgaste, né, de ir até o confessionário e tal, falar umas coisas, enfim. Isso é inclusivo. No protestantismo não dá para fazer isso, porque a tua confissão não é com o sacerdote, é você com Deus. O sacerdote só fica lá te cobrando, fala, e aí, né, tal, como é que tá a situação? Mas tem que falar com Deus, e não dá para eu falar com Deus através de outra pessoa. No protestantismo não tem isso, não tem esse sacerdócio intermediário, né, que aliás foi um dos elementos também que Lutero excluiu da teologia. A gente fala direto com Deus, então não tem santo, né? Não tem, a instituição da igreja não é intermediária, o sacerdote não é intermediário entre Deus e os homens, a gente fala diretamente com Deus. Então, a culpa existe também, a preocupação com a culpa existe também no catolicismo, mas no protestantismo ela é mais forte. Então, quando a gente olha o quadro religioso contemporâneo, por exemplo, se discute muito isso hoje em termos de Brasil, a realidade que nós estamos vivendo, né? Política, social, normas, discussões sobre legalização do aborto, pesquisas com célula-tronco e agora, mais recentemente, arbitrariedades, né? Abusos e coisas que são intoleráveis, como o caso recente, né, do estupro coletivo de uma menina no Rio de Janeiro. Infelizmente não é o primeiro caso, talvez tenha sido o primeiro caso que alcançou destaque na imprensa, mas vocês sabem, né, que na Índia, por exemplo, né, houve casos semelhantes. Então a gente vive barbárie, né? O nome que se dá isso é barbárie. E no meio da barbárie você ouve vozes, como no caso de histeria, né? E as vozes que você ouve são as vozes que estão ressoando na sociedade, uma das quais a voz religiosa, né? Quando você ouve a voz religiosa, dá medo, né? Eu sou cristão, teólogo e tal, e eu confesso que às vezes dá medo de ouvir os meus pares do cristianismo, né? Porque defendendo posições conservadoras e outras vezes posições conformistas. Eu li essa semana um indivíduo lá de uma determinada igreja, não importa qual, diante do fato do estupro coletivo, falou, então, realmente esse mundo está perdido, temos que confiar em Deus, tal. Coisa nenhuma, né? Temos que responsabilizar as pessoas que cometem atos bárbaros, né? E temos que trazer a público, e nada de colocar nas costas de Deus e do diabo, que foi uma prática das religiões de modo geral, fez por causa do diabo, né? O diabo paga uma conta imensa, tudo é culpa dele. Não, nada disso, temos que debater isso de frente, temos que escancarar esses problemas, temos que punir os culpados e não jogar para baixo do tapete. A religião não pode ser uma flor que você coloca sobre as correntes, como dizia Karl Marx, né? Para deixar as pessoas assim anestesiadas. A religião, seja ela qual for, só será legítima se ela denunciar, se ela for uma voz de denúncia, né, das injustiças, porque não há Deus que seja qualquer um denunciado, que seja conivente com as injustiças, com os erros, com as agressões. Então nada disso de esperar o céu, né? Temos que denunciar as injustiças presentes e lutar, não só denunciar, né? Lutar contra elas. Então, e aí você pensa no quadro religioso e vê essa presença de culpa, essa culpa constante que vai alijando, né? Que vai, às vezes, até fazendo as pessoas pensarem assim, pois é, né? Mas tinha que acontecer isso, e eu não vou nem mencionar aqui porque causa asco, né? As justificativas usadas para o ato, né? Mas também, sabe como é que é, né? Se veste assim, né? Mas também, como se fosse possível imaginar uma justificativa para uma barbárie como essa. E barbáries de toda sorte, né? Políticas,
de extermínio de pessoas, de agressão, enfim, todas essas formas acabam sendo espécies de expiação de culpa. Eu me sinto oprimido pela culpa, então uma das maneiras que eu tenho de expiar essa minha culpa é destruir a imagem do outro, apagar, né? Eliminar o outro. Então esse é um problema que se coloca hoje, se coloca na nossa contemporaneidade. Então a minha ideia com vocês nesta noite foi a de sugerir. Bom, primeiro, eu sou um agostiniano, assim, né, fanático, então eu acho que todo mundo devia ter um artigo na Constituição que dissesse assim: todo o ser humano, Constituição do mundo, tem o direito de ler um livro de Agostinho, que é um direito que não pode ser negado a ninguém. Então eu queria provocá-los nesse sentido. E a sugestão que eu faço é as confissões. Porque as confissões tem para todo mundo. Tem para quem quer uma literatura teológica, quem quer algo literário, quem quer alguma coisa mais picante, mas aí vai ter que usar um pouco da sua imaginação. Mas tem lá, né? Tem história, enfim. As confissões, eles são o livro que nós não podemos abrir mão. E em segundo aspecto, tão importante quanto, marcar para vocês aqui que a culpa, né, que é um elemento constituinte da teologia cristã, a gente não pode negar isso, precisa ser vista de frente, né? Precisa ser encarada, precisa ser tomada como uma realidade a ser superada. Tá? A ser superada. E não nós nos deixarmos guiar pela culpa. Eu encerro com uma citação de Jesus nos Evangelhos, né? Jesus uma vez estava caminhando numa das suas pairagens lá, e era um dia de sábado. E na religião judaica o sábado é um dia sagrado, um dia que você não pode fazer coisa alguma. Você não pode trabalhar, não pode cozinhar, não pode fazer coisa alguma. E havia um doente lá e Jesus curou aquele doente no sábado. E as autoridades religiosas chegaram para Jesus e disseram: mas como é que você fala um negócio desse? Você não sabe o que é sábado? Né? Sábado não pode fazer nada, nem curar o doente. Né? Aí Jesus disse assim: olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Trazendo esse dito de Jesus para a atualidade, né? Então, esses elementos que nos constituem a nossa cultura foram feitos por nossa causa, né? Nós que construímos, e não nós feitos para dar conta da culpa, do pecado, das limitações, enfim, onde prevalece a integridade do gênero humano, prevalecerá a face mais doce e saborosa da verdade. Talvez aí nós nos encontremos para superar a culpa e ter um pouco mais de fé, seja lá no que for, mas ter um pouco mais de fé. Tá bem? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? Agradecer ao Fabrício o convite para o evento, ao local que nos hospeda, né? E desejar a todos um mundo sem culpa e, portanto, um mundo mais feliz. Tá bem? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado.